que acumularam seu dinheiro gerindo uma bem-sucedida firma de construção civil. Esse casal sempre foi generoso com seus filhos. Todos os anos, eles deram a Henry e Joseph e outros 4 filhos e filhas cerca de 10 mil em dinheiro. Esses presentes não cessaram quando os filhos ficaram adultos. Bernard e Susan achavam que esses presentes ajudariam a diminuir o tamanho de seu espólio e assim reduziram os impostos sobre a herança que os filhos teriam de pagar algum dia. Bernard e Susan também queriam ajudar seus filhos adultos a terem um bom início na vida. Acreditavam que os seus presentes financeiros os ajudariam a se tornarem, por fim, financeiramente independentes. Bernard e Susan sempre foram democráticos na distribuição de sua riqueza entre os filhos. Cada filho adulto recebia anualmente o mesmo presente monetário. Além disso, cada filho ganhou aproximadamente a mesma quantia para ajudar a comprar a primeira casa própria. Poderíamos esperar que os filhos de famílias assim se tornassem financeiramente independentes. Com certeza, Bernard e Susan acreditavam nisso. Eles sempre acharam que eles próprios teriam sido ainda mais bem-sucedidos se tivessem cursado uma universidade e depois recebido presentes em dinheiro de seus pais. Porém, os pais de ambos os lados eram pobres. Bernard e Susan tiveram sucesso porque seus pais lhe deram algo diferente de dinheiro. Cada um deles foi produto de uma vida doméstica disciplinada. Bernard e Susan não só eram bem disciplinados, também aprenderam sozinhos a lidar com a adversidade, e justamente isso fez deles o que são hoje, milionários bem-sucedidos. As épocas de crise na área de construção civil eliminam os fracos e os menos produtivos. Bernard e Susan nunca fraquejaram e sempre geriram sua firma com alta rentabilidade e baixos custos. Isso se aplica tanto à sua empresa como à sua casa. Até hoje, esse casal nunca possuiu um carro de luxo, nunca foram esquiar, nunca viajaram para o estrangeiro, nunca entraram em nenhum clube de campo. Mas de alguma forma assumiram que seus filhos adultos pudessem se expor à sabedoria que se adquire numa universidade, em viagens ao estrangeiro e em contatos com pessoas de status mais alto. Eles haveriam de se sair até melhor que seus pais economicamente. Essa suposição estava totalmente errada. Os filhos dos pais abastados não se saem automaticamente tão bem quanto seus pais em termos de acumular riqueza. Isso não quer dizer que os Henrys e Josephs da América nunca irão ultrapassar seus pais. Alguns conseguem, mas são a minoria entre os filhos dos abastados. É importante notar que os filhos de pais abastados possuem uma chance em 5 de acumular riqueza na casa dos 7 dígitos, em dólares de hoje, durante sua vida. Ao passo que uma criança cujos pais não são milionários tem em média a chance de 1 em 30. Será que algum dos 6 filhos de Bernard e Susan é milionário hoje? Não. Mas um deles tem mais probabilidade de se tornar membro do clube dos 7 dígitos, de patrimônio líquido. Será Henry, Joseph ou algum dos outros filhos? Os outros filhos são bem mais jovens do que Henry e Joseph. Com certeza, a idade é uma correlação da acumulação de riqueza. Os adultos jovens têm menos probabilidade de ter acumulado uma riqueza considerável por seus próprios meios. Além disso, os outros 4 filhos não vêm recebendo o PSE de seus pais pelo mesmo período de tempo que seus irmãos mais velhos. Muitos observadores poderiam prever que Joseph teria mais probabilidade de acumular um patrimônio na casa de 7 dígitos antes de seu irmão. Essa opinião é compreensível. Os advogados costumam gerar uma renda significativamente mais alta do que os professores secundários. Mais uma vez, a renda tem alta correlação com a acumulação de riqueza. No ano passado, a renda doméstica total de Henry, excluindo o presente financeiro que ganhou dos pais, foi de 71 mil. A renda de Joseph foi de 123 mil. Poderíamos assumir, considerando apenas essas quantias, que Joseph teria muito mais probabilidade de acumular riqueza. Afinal, sua renda é quase o dobro do seu irmão. Mas quem faz essa previsão se esquece da regra fundamental para a construção de riqueza. Seja qual for a sua renda, sempre viva abaixo de seus meios. Henry, apesar do seu salário mais baixo, vive abaixo dos seus meios. Joseph, por outro lado, vive substancialmente acima da sua renda. Na verdade, Joseph realmente conta com aqueles 10 mil dos pais para equilibrar seu orçamento. Esses 10 mil, acrescentados à sua renda de 123 mil, o colocam na faixa dos 4% superiores de todos os lares geradores de renda da América. Lembre-se de que aproximadamente 3,5% dos lares americanos têm um patrimônio líquido de 1 milhão ou mais.
Porém, Joseph tem um patrimônio líquido que, mesmo avaliado com otimismo, fica bem abaixo desse número. Seu patrimônio total, incluindo o valor quitado de sua casa, a sociedade na empresa de advocacia, o plano de pensão e outros bens, é de 553 mil. E o que dizer de Henry? Apesar de ter uma renda muito menor, ele acumulou riqueza muito mais significativa. Avaliado de maneira conservadora, seu patrimônio líquido é de 834 mil. Como é possível que um professor tenha uma riqueza tão maior do que um advogado com renda quase 2 vezes superior? Respondendo com simplicidade, Henry e sua esposa são frugais. Joseph e sua esposa são grandes consumidores. Boa parte dessa diferença se relaciona com suas respectivas profissões. Descobrimos que, como grupo, os professores são frugais. Além disso, os advogados que recebem presentes monetários de seus pais gastam mais e economizam e investem menos do que os advogados da mesma faixa etária que não recebem doações. Como já foi dito, os advogados que recebem auxílio monetário de seus pais têm apenas 62% da riqueza e 77% da renda dos advogados da mesma faixa etária que não recebem essas doações. Qual é a posição dos professores que recebem presentes monetários quanto à acumulação de renda e riqueza? Os lares chefiados por professores que recebem doações dos pais têm, em média, 185% do patrimônio líquido e 92% da renda familiar anual dos professores da mesma faixa etária que não recebem essas doações. Os professores que recebem presentes têm mais probabilidade, em comparação aos que não recebem, de lecionar numa escola particular que, nos Estados Unidos em geral, paga salários mais baixos aos professores do que as escolas públicas. Talvez sem saber, muitos Bernards e Susans da América estão subsidiando as escolas particulares ao dar presentes em dinheiro a seus filhos adultos. Isso, por sua vez, pode encorajar pessoas como Henry a se disporem a trabalhar por um salário menor numa escola particular. Henry pode imaginar, já que recebe PSE, não precisa ganhar alguns milhares de dólares a mais lecionando numa escola pública. Embora lecione numa escola particular, Henry se sente muito bem dirigindo o seu Honda Accord de 4 anos de idade e uma minivan de sua esposa. Em contraste, Joseph vive num ambiente completamente diferente. O estacionamento do edifício onde trabalha está cheio de carros esporte e importados de luxo. Joseph é responsável pela área de novos negócios de sua firma. Assim, mesmo que ele quisesse dirigir um Honda de 4 anos de idade, seus clientes e prováveis futuros clientes talvez não quisessem entrar neste carro com ele. Poderiam ficar com uma impressão errada. Joseph e sua esposa têm 3 automóveis último tipo, um BMW Série 7 e um Volvo de 7 passageiros, ambos em leasing, e um Toyota Supra. Seus hábitos de consumo quanto a veículos são semelhantes aos de outro significativamente mais alta. Joseph gasta 3 vezes mais em média do que Henry para comprar veículos. Joseph também gasta quase o dobro de Henry em pagamentos de hipotecas. Ele mora numa casa maior e mais luxuosa que Henry, num chamado bairro de prestígio. Henry mora numa casa muito modesta, num bairro de classe média. Seus vizinhos são professores, gerentes de nível médio, funcionários públicos e gerentes de lojas. Henry e sua família combinam muito bem com os vizinhos. Seus hábitos de consumo são típicos de classe média, apesar de Henry ter uma riqueza acumulada de 4 a 5 vezes maior do que a de seus vizinhos típicos. E o que dizer do bairro de Joseph? Sua residência principal, ele também tem participação no condomínio de uma estação de esqui. Fica num bairro elegante. Seus vizinhos são geradores de alta renda, como médicos, executivos, sêniores, profissionais de venda e marketing com altos salários, advogados e empresários ricos. Joseph se sente confortável nesse ambiente, que é ideal para receber clientes e sócios. Porém, há algo que Joseph não percebe. Embora sua renda esteja no 3º quartil, em comparação com a de seus vizinhos, ele está no final da lista em termos de patrimônio líquido domiciliar. Joseph e sua família estão representando o papel de gente que tem um patrimônio líquido 2, 3 vezes maior ou até mais. Joseph, você não é o único. Pelo menos 1 em cada 5 casas do seu bairro estão representando esse mesmo papel. Também está recebendo PSE. Também gasta mais e investe menos do que outras na mesma área. Como funciona o orçamento de Joseph? Como ele satisfaz sua tendência para gastar? Joseph é como muitos outros SAR. Primeiro ele gasta. Do que sobrar, ele economiza e investe. O que isso significa, na verdade, é que ele economiza e investe nada mais do que aquilo que, porventura, seja injetado no seu plano de pensão e de participação nos lucros.
Mais de 2/3 da sua riqueza consistem no valor quitado de sua casa, sua sociedade na empresa e seu plano de pensão. Em essencial, Joseph e sua família não investem nenhum dólar de sua renda pessoal, mas talvez eles se sintam afluentes mesmo assim, pois Joseph recebe 10 mil em dinheiro a cada ano e já está prevendo que algum dia vai herdar muito mais do que isso. Mas o que dizer dos filhos de Joseph? Será que eles têm chance de receber presentes monetários substanciais de seu pai? Nada provável. Contudo, essas crianças estão crescendo num ambiente de alto consumo. Com toda a probabilidade, irão imitar o comportamento consumista do pai. E é um papel difícil de desempenhar, em especial sem a ajuda de um PSE substancial. Os filhos de Henry, em contraste, podem ficar surpresos ao saber que seu pai acumulou uma pequena fortuna. Henry e sua esposa nunca abusaram nem exageraram. Henry se parece exatamente com um professor. Tem cara de professor, se veste como professor, faz compras onde compram os professores, não possui nenhum dos artigos de grife que seu irmão possui, não possui nenhum dos artigos de grife que seu irmão possui, não tem piscina, não tem sauna, não tem banheira de hidromassagem, nem barco à vela, nem é membro de nenhum clube de campo. Possui 2 ternos e 3 paletós esporte. As atividades de Henry são muito mais simples, custam muito menos e são muito menos orientadas para o status. Seu exercício físico consiste em fazer jogging dia sim, dia não, gosta de acampar com a família e caminhar nas montanhas. O que eles possuem realmente são 2 barracas, vários sacos de dormir e 2 canoas, uma delas usada. Henry lê muito e é ativo no grupo de jovens da sua igreja. Seu estilo de vida mais simples se traduz em dólares excedentes, os quais são economizados e investidos. Durante o primeiro ano de Henry como professor, outro professor mais antigo o aconselhou a melhorar seus investimentos, contribuindo para um fundo particular de aposentadoria vitalícia. Henry contribuiu para esse fundo todos os anos, desde que começou a trabalhar como professor. Também investiu a maior parte dos presentes em dinheiro que seus pais lhe deram todos os anos. Quem tem mais probabilidade de se aposentar confortavelmente algum dia? Henry ou Joseph? Seus pais estão agora distribuindo seu capital não só aos filhos, mas também aos netos. Assim, Henry e Joseph poderão acabar herdando muito pouco. No ritmo em que Joseph vem consumindo, ele provavelmente nunca poderá se aposentar com conforto. Henry provavelmente irá consegui-lo. A quantia combinada de seu plano de pensão, da aposentadoria particular e seu portfólio de investimentos será substancial quando chegar aos 65 anos. Ensine seus filhos a pescar. Quando damos palestras sobre a relação entre presentes monetários e a realização econômica, sempre há alguém do público que pergunta: se não é o dinheiro, então que tipo de presente é mais benéfico? Eles estão ansiosos para saber como melhorar a produtividade econômica de seus filhos. Aqui, mais uma vez, nós os lembramos que o ponto crítico é ensinar os filhos a ter uma vida frugal. Com frequência, os filhos que foram treinados da maneira oposta se tornam superconsumistas, necessitando de subsídios em dinheiro quando jovens e adultos. Quais são as transferências intergeracionais que poderiam ajudar seus filhos a se tornarem adultos economicamente produtivos? O que você deveria lhes dar? Os abastados têm grande apreciação pelo valor de uma educação de alta qualidade. Perguntamos aos milionários pesquisados se concordam com a seguinte afirmação: o que aprendi na escola ou na faculdade é ou foi de pouca utilidade para eu ganhar a vida no mundo real. Apenas 14% concordaram, 6% não tinham opinião formada e os restantes 80% discordaram. É por isso que os milionários gastam grande parte de seus recursos na educação de seus filhos. Qual foi o presente mencionado com mais frequência que os milionários receberam de seus pais? Mensalidades escolares. Todos os outros presentes econômicos são mencionados por uma proporção significativamente menor dos milionários. Cerca de um em cada três recebeu algum apoio financeiro para comprar sua primeira casa. Cerca de 1 em cada 5 recebeu um empréstimo sem juros durante sua vida. Apenas 1 em cada 35 recebeu auxílio de seus pais para pagar uma hipoteca. O que você pode dar a seus filhos para melhorar a probabilidade de que se tornem adultos economicamente produtivos? Além de lhes dar boas escolas, crie um ambiente que honre a independência de pensamentos e de ação.
Valorize as realizações individuais e recompense a responsabilidade e a liderança. Sim, as melhores coisas da vida muitas vezes são gratuitas. Ensine seus filhos a viverem por conta própria. Custa muito menos financeiramente e a longo prazo acaba beneficiando tanto os filhos como os pais. Há incontáveis exemplos da relação inversa entre produtividade econômica e a presença de doações econômicas substanciais. Nossos próprios dados coletados ao longo de 20 anos confirmam repetidamente essa conclusão. Excluindo as mensalidades universitárias, mais de 2/3 dos milionários americanos não receberam nenhum auxílio econômico de seus pais, e isso inclui a maioria daqueles cujos pais eram afluentes. Enfraquecendo os fracos. Assim, o que devem fazer os pais abastados com sua riqueza? Quando e como eles devem distribuí-la entre seus filhos? Detalharemos a distribuição de riqueza no próximo capítulo. Mas neste momento, aqui está algo para você refletir. A maioria das pessoas abastadas tem pelo menos 2 filhos. Tipicamente, o filho mais produtivo economicamente recebe a parcela menor da riqueza dos pais, ao passo que o menos produtivo recebe a parte mais substancial, tanto do PSE como da herança. Considere por um momento que você seja um pai afluente típico. Você já notou que seu filho ou filha mais velho, desde cedo, foi extremamente independente, empreendedor e disciplinado. Seu instinto é incentivar esses traços, não tentando controlar as decisões dele ou dela. Em vez disso, você passa mais tempo ajudando seu filho que tem menos recursos internos a tomar decisões, ou na verdade, tomar as decisões no lugar dele. Qual o resultado? Você fortalece a criança mais forte e enfraquece a mais fraca. Suponha que você tem um filho de 10 anos que vai fazer um check-up físico. O médico lhe diz que seu filho está abaixo do peso e do desenvolvimento esperado. Como você reagiria? Encontraria maneiras de melhorar a saúde física dele? Iria incentivá-lo a fazer exercícios, a tomar vitaminas, a fazer musculação, a praticar um esporte? A maioria dos pais atacaria um problema assim de uma maneira proativa. Você não acharia estranho se os pais adotassem a atitude oposta? Como você reagiria se os pais incentivassem essa criança a comer menos e a não se exercitar? Com muita frequência, esse método de enfraquecer os fracos é aplicado às crianças que mostram fraquezas de personalidade. Num caso que conhecemos, a escola disse aos pais que o filho era deficiente na escrita e nas atividades verbais. Como os pais reagiram a esse problema? Em primeiro lugar, transferiram o filho para outra escola. Como o problema de deficiência verbal não melhorou, o pai começou a fazer a lição de casa do garoto. O filho já está no 2º ano da faculdade e o pai continua fazendo seus trabalhos escolares até hoje. Em outro caso que conhecemos, um casal abastado tinha uma filha de 12 anos que era muito tímida e quase não falava. Preocupada, a mãe escreveu um bilhete para a professora pedindo que deixasse a menina sentar no fundo da sala, pois lá ela se sentia mais à vontade. A mãe nos contou, a professora costumava fazer mais perguntas para as crianças que sentam na frente. No dia em que a professora recebeu esse pedido, ela não mandou a criança mudar de lugar. E à tarde, a mãe ligou-lhe para protestar. A professora não estava no momento, mas telefonou de volta no dia seguinte. Sentindo-se menosprezada, a mãe logo transferiu a filha para outra escola. Em outro caso, um professor conceituado recebeu o telefonema de um vizinho extremamente irado. Vizinho: doutor, já que o senhor está nessa área, preciso do seu conselho. Como posso conseguir que um professor seja despedido? O senhor não deve conhecer esse sujeito. Ele leciona na Universidade Estadual. Professor: por que o senhor quer despedi-lo? Vizinho: minha filha está indo muito mal no curso dele. Ele diz que ela não tem base para ir bem nas aulas. É um sujeito de cabelo comprido, não usa terno. Um idiota. Já falei com o diretor, mas só consegui evasivas. Quero que esse sujeito seja despedido. Professor: bem, e por que a sua filha simplesmente não desiste do curso dele? Vizinho: nesse caso, ela precisaria ter aulas de recuperação no verão. Professor: existem muitas coisas piores do que fazer recuperação no verão. Vizinho: se ela ficar de recuperação, não poderá ir para a Europa conosco. Estamos planejando essa viagem há 2 anos. Minha mulher não quer ir sem a menina. O que posso fazer? O que fizeram todos os pais nesses casos? Contribuíram para enfraquecer o fraco. Se seu filho tem uma deficiência em habilidades verbais,
Empenhe-se em ajudá-lo a superar essas deficiências. Num caso, um pai percebeu que o filho tinha grande aptidão para matemática, mas muito pouca capacidade verbal. O pai atacou o problema. Todas as noites, durante o jantar, o pai pedia ao filho que definisse 3 palavras, tiradas do guia de estudos para os exames. Durante centenas de jantares, o pai ensinou o filho. Também contratou o professor particular. A combinação funcionou. Hoje o filho se formou numa das universidades de maior prestígio do país. O resultado do PSE. O que acontece quando esses filhos enfraquecidos se tornam adultos? O resultado mais típico é que eles ficam sem iniciativa. Com frequência, têm baixo desempenho econômico e alta propensão para gastar. É por isso que eles precisam de subsídios econômicos para manter o padrão de vida de que desfrutavam na casa dos pais. Vamos repetir: quanto mais dinheiro um filho adulto ganha de presente, menos irá acumular. Os que ganham menos presentes monetários acumulam mais. Essa é uma relação estatisticamente comprovada. Contudo, muitos pais continuam achando que seu dinheiro pode automaticamente transformar seus filhos em adultos economicamente produtivos. Eles estão equivocados. Disciplina e iniciativa não são coisas que se podem comprar numa loja, como um carro ou um casaco. Um recente estudo de caso ajudará a exemplificar. Um casal abastado estava decidido a dar sua filha, Wendy, todas as vantagens. Assim, quando ela expressou interesse em abrir sua própria firma, eles reagiram de maneira típica. Criaram para ela todo um ambiente que, na opinião deles, seria o ideal. Em primeiro lugar, não queriam que sua filha tivesse dívidas. Assim, deram-lhe todo o dinheiro necessário para abrir sua firma. Wendy não colocou nenhum dinheiro seu, nem sequer pediu um empréstimo comercial. Em segundo lugar, os pais sentiram uma forte necessidade de lhes oferecer uma dose substancial de PSE. Acharam que isso aumentaria a chance da filha de ser bem-sucedida entre as fileiras dos empresários americanos. Os pais também acreditavam que ela se beneficiaria em morar com eles, pois assim poderia dedicar toda a sua energia e seus recursos para seus negócios. Poderia morar com os pais sem pagar aluguel. Não precisaria perder tempo indo ao supermercado, limpando a casa, nem mesmo arrumando sua própria cama. Essa última forma de subsídio vai além do PSE. Podemos chamá-la de internamento econômico. Será que o ambiente onde não se paga aluguel é ideal para um jovem empresário? Acreditamos que não. Nem tampouco o é dar uma firma de presente. Os donos de empresa mais bem-sucedidos são os que colocaram muitos recursos próprios no seu empreendimento. Muitos são bem-sucedidos porque precisam ser. É o seu dinheiro, o seu produto, a sua reputação que está em jogo. Eles não têm rede de segurança, não têm em quem se apoiar, nem no sucesso, nem no fracasso. Em terceiro lugar, os pais de Wendy acrescentaram outro elemento na equação. E se sua filha não precisasse preocupar-se de início em gerar lucros com seu empreendimento? Eles acreditaram que ao reduzir esse fardo, estariam aumentando a probabilidade de sucesso de sua filha. Assim, Wendy se tornou mais um membro do grupo dos financiados. Os pais lhe deram cerca de 60 mil em dinheiro e equivalentes todos os anos. Qual é o resultado de ter criado esse ambiente ideal? Hoje o Wendy está com 30 e tantos anos, continua morando com os pais, não tem dívidas comerciais. Seus pais financiaram sua firma e continuam fazendo isso até hoje. No ano passado, sua firma gerou 50 mil dólares, mas seus pais continuam a lhe dar 60 mil por ano. Eles continuam achando que o Wendy se tornará verdadeiramente independente algum dia no futuro, mas nós não somos tão otimistas quanto a isso. A maioria dos empresários de sucesso não são como o Wendy. Quantos deles, na fase inicial de seus negócios, fariam o que o Wendy fez em um ano? Comprou um carro de 45 mil sem pesquisar nem negociar o preço, nem as condições. Pagou 5 mil por um relógio, 2 mil por um tailleur e 600 por um par de sapatos. Gastou mais de 20 mil em roupas em geral. Pagou mais de 7 mil em juros de cartão de crédito e compras de crédito em lojas varejistas. Pagou mais de 10 mil por mensalidades de clubes de campo. A resposta é pouquíssimos. A firma de Wendy, na verdade, não é um sucesso. Recebe pesados subsídios diretos e indiretos, vindos do dinheiro de outras pessoas. Na verdade, Wendy foi ludibriada por seus pais. Ela talvez nunca venha a saber se seria ou não capaz de vencer sozinha. As condições ideais que eles lhe ofereceram foram um incentivo para que ela gastasse altas quantias em bens de consumo. Enquanto isso, ela deu ao seu negócio um tratamento de madrasta para enteado.
Quem você acha que tem mais medos e preocupações? O Andy ou um empresário típico, rico, mas que nunca recebeu subsídios? A lógica poderia sugerir que o Andy não deve ter nenhuma preocupação, já que recebe PSE intensivo dos pais. Mas na verdade, ela tem muito mais temores do que os homens e mulheres afluentes que não recebem qualquer subsídio. Os empresários afluentes típicos têm apenas 3 preocupações principais. E as 3 se relacionam com o governo federal. Eles temem que o governo decrete políticas e regulamentos desfavoráveis aos empresários e à população abastada em geral. E quais são os medos de Wendy? Ela nos disse que tem 12 grandes medos. Como é possível que uma pessoa que foi quase totalmente isolada do risco financeiro tenha 4 vezes mais temores do que os empresários abastados típicos? É porque esses empresários abastados já superaram a maior parte de seus medos. Eles se vacinaram contra muitos temores, tornando-se totalmente autossuficientes. E foi essa mesma luta pela autossuficiência que os ajudou a vencer esses medos. Quais são os maiores medos e preocupações de Wendy? Lembre-se, são medos que não figuram com destaque na população abastada autossuficiente. Wendy tem medo das seguintes situações: ter de pagar altos impostos sobre o espólio dos seus pais, experimentar uma redução significativa no seu padrão de vida, sua firma ir à falência, não ter dinheiro suficiente para se aposentar com conforto, ser acusada por seus irmãos e irmãs de receber mais do que sua parte justa nas doações financeiras e na herança de seus pais. Quem é mais confiante, mais contente, mais capaz de lidar com a adversidade? Não são as Wendys da América. São aqueles que foram criados por os pais que recompensavam a independência de ideias e de comportamento. São aqueles que não se preocupam com o dinheiro dos outros, que se preocupam mais em ser bem-sucedidos do que em saber quanto vai sobrar no espólio de alguém. E mais, se a pessoa vive abaixo dos seus meios, não precisa se preocupar com a possibilidade de ter de reduzir seu padrão de vida. Os pais de Wendy fracassaram no seu objetivo. Queriam ter uma filha que nunca precisaria se preocupar. Porém, o método que eles usaram deu um resultado exatamente oposto. Muitas pessoas procuravam proteger seus filhos das realidades econômicas da vida, mas essas proteções costumam produzir adultos que vivem constantemente com medo do amanhã. Os resultados do PSE é 0. Quanto vale sua assinatura? Depende de como ela é usada. Uma assinatura ajudou Paul Orfalea a iniciar a empresa que traz seu apelido, Kinko. Com um empréstimo de 5 mil, coassinado por seu pai em 1969, Orfalea alugou uma pequena garagem. Junto com alguns amigos, passou a vender serviços, alcançando um faturamento diário de cerca de $2.000. Estima-se que a empresa Kinko tem um faturamento anual de mais de 600 milhões. Mas o que aconteceria se os pais de Paul Orfalea tivessem socializado seu filho num ambiente semelhante ao de Wendy? Será que hoje ele seria tão produtivo? Não é nada provável. Orfalea tem aquilo que todos os empresários bem-sucedidos possuem, uma considerável coragem. Assumir um risco financeiro é prova de coragem. Mas que riscos Wendy já assumiu na vida? Muito poucos. O dicionário Webster define coragem como força mental ou moral para resistir à oposição, ao perigo ou às condições adversas. Implica firmeza da mente e da vontade diante de um perigo ou de uma extrema dificuldade. A coragem pode ser desenvolvida, mas não pode se desenvolver num ambiente que elimina todos os riscos, todas as dificuldades, todos os perigos. Exatamente por isso que o Wendy não tem vontade de sair da casa dos pais, expandir seus negócios e desmamar das altas doses de PSE que vem recebendo. É preciso uma coragem considerável para trabalhar num ambiente em que a recompensa depende do desempenho. A maioria das pessoas abastadas tem coragem. Quais são as provas que sustentam essa afirmação? A maioria dos afluentes da América ou são donos do seu próprio negócio ou são empregados que ganham com base em comissões e incentivos. Lembre-se que seus pais sejam ricos ou não, a maioria dos afluentes da América adquiriu sua riqueza por conta própria. Tiveram a coragem de entrar em empreendimentos e oportunidades comerciais que implicavam considerável risco. Um dos maiores empresários e mais extraordinários profissionais de vendas de todos os tempos, Ray Kroc, priorizava a coragem ao selecionar potenciais franqueadores e executivos para o McDonald's. Na verdade, Kroc recebia bem os profissionais de venda que lhe davam telefonemas não solicitados. Dizia para sua secretária: mande todos eles para cá. Por quê?
Porque não é fácil encontrar gente que tenha coragem de ser avaliado estritamente com base no seu desempenho. Ele vendeu sua primeira franquia fora da Califórnia por 950. Kroc conheceu Betty Agate quando essa fazia prospecção de clientes de forma não solicitada na área financeira de Chicago. Ora, mas por que a senhora que é judia está vendendo bíblias católicas? Para ganhar a vida, foi a resposta.